aparente problema. Eu digo que é aparente problema, porque na essência isso se resolve com alguns caminhos possíveis. É a questão da dimensão econômica da lesão. Nós enfrentamos muitas solicitações, muita procura de pessoas lesadas, mas a dimensão econômica da lesão, ela não permite o enfrentamento dos custos necessários para ingresso em juízo, para contratar um advogado, para pagar um advogado, eventualmente buscar um perito, as custas judiciais, quando existem, quando não se busca o ajuizamento no juizado especial, nas pequenas causas. Um exemplo, né? Eu próprio, há anos atrás, muitos anos atrás, talvez eu esteja contando história de 20 anos, eu me lembro que eu comprei um relógio digital, logo que saíram aqueles relógios digitais, para dar de presente para o meu filho de Natal. Na época, meu filho tinha 10 anos de idade. Comprei um relógio, nem vou citar a marca, porque é uma marca conhecida, não vale a pena, mas uma marca conhecida. Quando eu entreguei o relógio para o meu filho, num dia 24 à noite, na ceia de Natal, no dia seguinte iríamos iniciar o veraneio na praia, o relógio não funcionou. Simplesmente não ligou. O que o Código de Defesa do Consumidor me orienta? Como se regula esse problema? A primeira pergunta, eu teria direito a lá trocar? A resposta é não, porque o direito de troca ou de arrependimento, ele só existe se a compra for feita fora do estabelecimento do fornecedor. Por exemplo, uma compra online, ou por telefone, ou seja, de que maneira for. Mas nesse caso, eu fui à loja, no shopping Iguatemi, e comprei esse relógio. Então isso me retira aquilo que todos nós imaginamos que temos, que é o direito do arrependimento ou de troca no período de 7 dias da compra. O Código do Consumidor disciplina em relação a esse fato que eu deveria me submeter, se assim exigisse o fornecedor, ao conserto, ao reparo na garantia. A garantia mínima, segundo o Código de Defesa do Consumidor, segundo o Sistema de Defesa do Consumidor, sempre é de 90 dias. Qualquer produto vendido no comércio, ainda que não se anuncie algum prazo de garantia, ele vem com 90 dias de garantia. Mas nesse caso eu até tinha 1 ano de garantia no relógio. Aí eu fui lá na loja, e eu me recordo bem, que isso depois do ano novo, fomos para a praia, aquela história, na volta do ano novo eu vou na loja, e o vendedor me diz assim, olha, eu não vou trocar o seu relógio. Eu disse, olha, é um direito que te assiste, mas eu vou sair daqui muito frustrado, porque o relógio nunca ligou. E eu queria que meu filho utilizasse no veraneio, etc. Ele mas o Código de Defesa do Consumidor me proíbe de trocar o seu relógio. Eu sou obrigado a encaminhar para assistência técnica. Eu me lembro que eu respondi, eu não vou me irritar com essa tua colocação, porque eu imagino que tu tenha sido muito mal treinado. Não é que o código te obriga, ele te faculta, que são coisas completamente diferentes. Eu entendo até que o bom atendimento imporia essa troca, mas é um direito que te assiste não trocar. Então tá aqui, leva para assistência técnica. Agora o meu direito, receber o produto consertado em 30 dias. Se eu não receber no 31º, aí eu tenho o direito de exigir a troca pelo mesmo relógio ou por um superior, se não houver mais o mesmo. Já que nós estamos falando em direitos, tu está colocando as tuas prerrogativas, deixa eu responder com os meus direitos. Eu me lembro que ele ficou meio atrapalhado, porque provavelmente tivesse sido mal treinado, compreendeu mal o treinamento que o lojista deu, e em 15 dias ele consertou o relógio, ou trocou, nem sei o que fizeram, e o relógio aí funcionou, era de uma marca conhecida. Bom, se eu tivesse que ingressar em juízo numa questão dessas, era um relógio bem barato, ele era bonito, mas era uma compra que não era de valor relevante, certamente os custos envolvidos seriam maiores do que o próprio bem. Não? Era uma criança, era um relógio que eu estava dando quase de brinquedo para um filho meu que era criança. Como que nós resolveríamos essa situação? Eu descartaria entrar em juízo, até porque em juízo eu ia obter exatamente isso, ou a troca em 30 dias, ou o conserto em 30 dias, ou a troca a partir daí. Quer dizer, envolver todo o aparato judicial para apreciar uma demanda dessa natureza, evidentemente não seria o melhor caminho.
Então, o que nós faríamos como advogados, se alguém com esse problema nos trouxesse exatamente essa situação? Nós notificaríamos a loja, já para demonstrar que aquele consumidor, eu não digo lesado, mas com uma determinada pretensão, porque pode acontecer de adquirir um produto que venha de fábrica com defeito. Tá? Aquele consumidor, ele estava expondo-se a uma relação protegido por um advogado. Tá? E se ainda assim não houvesse um tratamento a contento, respeitando aqueles preceitos do Código de Defesa do Consumidor, o nosso caminho, nesse caso, seria notificar as autoridades regulatórias. E esse é um ponto muito relevante. O sistema de defesa dos interesses lesados, ele não envolve, como a gente pode pensar a uma primeira vista, ingressar em juízo e buscar uma indenização. Ele envolve outras alternativas, como acionar um PROCON, acionar o Ministério Público. O Ministério Público Estadual tem um setor interno de defesa do consumidor que é muito operante, funciona extremamente bem. E aqui eu faço um pequeno parênteses, na qual a preocupação do Ministério Público é identificar se aquela eventual lesão individual que chega ali, ela pode ser uma ponta de um iceberg. Ela pode refletir uma massa de lesões semelhantes, não é? Uma afronta a direitos coletivos, difusos ou individuais homogêneos. E aí sim o Ministério Público entra para coibir uma eventual prática em massa por algum fornecedor. Mas, dando um passo para trás, né, complementando o que o Renato colocou muito bem, ingressamos em juízo, não ingressamos, esse é um juízo de ponderação que envolve uma série de fatores. A primeira delas, a dimensão econômica da demanda. Seria frustrante para alguém lesado gastar mais com o escritório de advocacia, isso envolve custos mínimos de operação, do que o dano em si. Mas, e esse é um ponto de muita importância, eu vou dizer que, eu não vou dizer na maior parte porque talvez isso não seja necessariamente uma verdade, mas em inúmeros casos de lesão a interesses do consumidor, há uma prática culposa, ou uma negligência, ou uma imprudência, ou uma imperícia na prática do serviço, ou dolosa, aí nós já entramos em outra seara, de golpes, etc. Mas uma prática culposa que potencializa a busca de um dano moral. Eu estou trazendo aqui, Renato, um conceito de culpa numa relação onde a aferição da responsabilidade é o objetivo. O que significa isso? Não importa se há a imperícia, a imprudência ou uma negligência. Quer dizer, sempre que há o dano, há o dever de indenizar. Mas se nós temos, colateralmente, se subjaz aquele dano, algum comportamento deletério por parte do fornecedor, aí nós sempre temos direito a acumular a reposição do dano com uma indenização por dano moral, para que sirva de lição ao fornecedor para que ele não mais haja assim, que é um dos efeitos da indenização por dano moral. Não só repor o prejuízo imaterial, a incomodação ao lesado, mas também o sentido educacional de coibir novas práticas.